Bom dia, povo abençoado, povo querido, você que ama a palavra de Deus, amém? Quero desejar a você um dia de vitória, de oração respondida. Tudo que você for fazer hoje, você tenha êxito em nome de Jesus, amém? Quero aqui ministrar uma palavra, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante, que diz assim: João em Patmos, a visão de Jesus glorificado, a mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, ou melhor, uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. E fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Graças a Deus. Amados e amadas, João, ele foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. João, ele foi perseguido e tentaram matar João, jogando ele numa caldeira de óleo quente, um tacho de óleo quente. Mas Deus deu livramento para João, segundo os historiadores, teólogos. Vão dizer que João ele escapa ileso. Isso você não vai achar escrito na Bíblia. Mas em livros paralelos, conta a história que João ele teve um livramento dessa forma. E o imperador de Roma, como não conseguiu matar João daquela maneira, decidiu isolar João, exilar João numa ilha de Patmos, a ilha de Patmos, ali, hoje é na Turquia, né? Então ali João, ele está ali, limitado, né? Está ali naquela ilha, e o imperador acreditava que João ia morrer ali, devorado por uma fera selvagem, alguma coisa assim. Mas pelo contrário, João, enquanto as portas se fecharam para João aqui na terra, Deus abriu uma no céu e deu essas visões tremendas aqui no livro de Apocalipse. E ele começa a enxergar, ele começa a ver as maravilhas do céu. E aqui Jesus aparece para ele. Ele vê, aleluia, glória a Deus, nessa visão. Ele vai dizer, ó, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele se encontrava na ilha de Patmos. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia:
João foi arrebatado em espírito. E a voz diz para ele: o que você vê, escreve. Glória a Deus. E envia as 7 igrejas da Ásia. Aí aqui os lugares onde essas igrejas se encontravam eram em Éfeso, em Ermina, e a Pérgamo, e a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Eram cidades. E ali, ele, instruído pelo Senhor, ele vai escrever. Ele vai, tudo aquilo que ele vai vendo, tudo aquilo que ele vai ter esse privilégio de ver. Ele vai dizer, ó, virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Aqui ele vai contemplar Jesus nessa visão. Ele está vendo aqui ninguém menos que o próprio Cristo. Cabelos brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente. Ele está tendo essa visão do próprio Cristo. Ele vai dizer aqui, ó, e a sua voz era de muitas águas, e ele tinha na sua boca, ou melhor, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, seu rosto era como o sol, segundo a sua força resplandece. Era forte a presença. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. João não suportou, meus amados, a presença de Deus, muito forte. João não suportou, ele cai como morto. João desfalece. As forças vão embora. E aí ele diz, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. O Senhor conforta ele ali. O Senhor revigora as suas forças através da sua mão, do seu toque. Olha só. E Jesus continua dizendo, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E ele vai dizer, eu tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus declarou para João que ele tem a chave, ele tem o poder, está na mão dele. O poder da morte e do inferno. É ele que manda. É ele que tem a última palavra. Glória a Deus, aleluia. E ele vai dizer aqui, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer, para enviar para as 7 igrejas. Olha só. E aqui ele vai esclarecer para ele, ó, o ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Glória a Deus, aleluia. Essas cartas eram adereçadas a esses homens que é visto aqui como anjo, que é o pastor da igreja. Né? Os 7 castiçais são as 7 igrejas. As 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Então essas 7 estrelas são os pastores. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. São símbolos, amém, amados? Então o Senhor está dizendo aqui que Ele tem na sua mão, amém, o poder do inferno e da morte. Está na mão dEle. Glória a Deus, glória a Jesus. Então o Senhor nessa manhã está dizendo para mim, para você, para nós aqui, que Ele tem todo o poder. Está na mão dEle. Amém? Glória a Deus. A morte, o inferno. Irmãos, por isso nós temos que temer esse Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Ele tem poder. Jesus disse para nós não temer o homem que mata o corpo e não tem mais o que fazer, mas temer a Ele, que tem poder para matar o corpo e mandar a alma para o inferno, porque Ele tem poder sobre o inferno. Então não protele a sua decisão. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, porque nossa vida é como um vapor. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. E as pessoas às vezes deixam
vai empurrando com a barriga, melhor usando esse ditado popular. Né? Não deixe para amanhã, porque Jesus está dizendo aqui, amém? Glória a Deus, que nós temos que temer a Ele. Temer não é ter medo, é considerar, porque Ele é o Criador, Ele é o primeiro e o último. Viu? Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Considere. Jesus, ele está voltando. Os sinais estão aí e ele está mostrando isso. Glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo, amados, que o inferno é real. E a Bíblia diz que todos aqueles que se esquecem de Deus irão para esse lugar. Ah, mas eu não esqueço dele. Não basta só lembrar, tem que praticar. Temos que considerar, temos que dar valor, valorizar. Então você que está ouvindo essa palavra nessa manhã, quinta-feira, 5 de maio, considere. João, ele foi jogado naquela ilha por causa do testemunho da palavra. E o Senhor abriu o céu para ele. Amém? E o Senhor está dizendo essa manhã, ele tem um céu de glória. Aqui nós choramos, aqui nós lamentamos, aqui nós pranteamos, sofremos, mas há um céu nos aguardando. Não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. E o Senhor, ele quer nos arrebatar, ele quer nos levar para essa cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém. Amém? Eu poderia aqui falar de outras coisas, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia chamado hoje. Estamos vivendo, amados, os dias finais. Paulo vai dizer isso na sua carta, segunda carta a Timóteo. Ou melhor, na primeira carta, ele vai dizer que, no capítulo 3, que haveria tempos trabalhosos.